Bom, pessoal, vou começar a fazer uma apresentação rapidamente, tá? Sou Wesley Albuquerque, eu sou sócio do Ribeiro Albuquerque Advogados. O nosso escritório fica em São Paulo, na Vila Leopoldina. Eu atuo pelo menos desde, não vou falar muito desde quando, porque já tem um certo tempo para não entregar a idade, né? Mas eu já vou adiantar que é eu ali mesmo, viu? Vocês estão vendo ali sem cabelo, é que a peruca foi para manutenção dessa vez, é brincadeira. Acho que vocês estão vendo aí, tem um cortinho aqui, né, que eu fiz um procedimentinho aí, coisa simples, né, só abrir na minha cabeça, mas tá tudo bem, né. Vamos fazer o teste hoje, né, ver se eu lembro das coisas aqui. Voltei semana passada, então é por isso que eu tô aí com o cabelinho diferente, tá? Então, eu atuo na área fiscal já tem algum tempo. Eu comecei primeiro escritório de contabilidade, depois, terminando o ensino médio, fui para a graduação. E depois de que iniciei a faculdade, comecei a fazer estágio, sempre na área tributária de escritórios, né? Passei por empresas também. E atualmente eu sou sócio do Ribeiro Albuquerque. Nós temos também a Intax, que é uma empresa mais voltada para a parte de consultoria tributária, planejamento, recuperação de créditos tributários, né? E, e essa é basicamente a minha trajetória. Também tenho especialização em direito tributário, dou aulas na área, tem alguns artigos aí na internet. E a ideia hoje aqui, a gente trouxe esse projeto aqui para a Strong, para a GV, é compartilhar com vocês de uma forma bem resumida, né, até porque é uma segunda-feira, né, acho que vocês vieram de seus compromissos para cá, então, se a gente ficar aqui, se a gente tentar decifrar a reforma tributária, que nem ela está no forno ainda, né, ela saiu da Câmara, agora ela está no Senado. Não dá para a gente assimilar tudo numa conversa aí, sei lá, de 5 horas, aí, que é o que eu pretendo falar hoje. Mas é brincadeira. Mas a ideia é falar dos principais pontos e abrir para vocês também, para vocês trazerem as suas dúvidas, comentários aí, para a gente ter uma conversa mais produtiva, né? Só para eu entender, quem aqui trabalha na área tributária, na área fiscal, área jurídica? Tem alguém da área fiscal? É, legal, bacana. Você? Ah, tá. É na área de tecnologia, então. Ah, legal. Vocês podem falar qual é a empresa ou não? Stratasys. Ah, legal. Então, pessoal, quem quiser falar com eles ali, tem cupom de desconto. Quem quiser contratar a solução, depois manda lá a comissão para a gente, tá? Então, pessoal, bom, eu vou começar um pouquinho. Era para ter um primeiro slide aqui que, que a gente coloca o sistema tributário vigente e... Olá, tudo bem? Boa noite. E o sistema e essa proposta de reforma tributária. Para a gente se contextualizar um pouco, hoje a gente tem um Código Tributário que é de 1966, a Constituição Federal que é de 1988, e estamos aqui nós, em 2023, discutindo uma proposta de reforma tributária que começou na própria FGV, no Núcleo de Estudos Fiscais, lá em São Paulo, na capital. Então, foi a casa aqui de vocês que gestou essa proposta de reforma. Ela foi um pouquinho modificada no meio do caminho. Então, a ideia era uma reforma tributária que fosse mais impactante, que tratasse com setores, não tivesse esse tratamento privilegiado para alguns setores. Então, o agronegócio, saúde, etc., são setores que, tradicionalmente, historicamente, têm uma tributação mais favorecida, especialmente por conta do peso que eles têm no mercado, de um modo geral, né? O agronegócio é muito forte no Brasil, por conta do nosso tamanho geográfico, e também por conta do lobby, né? Hoje em dia se fala até em bancada ruralista, bancada evangélica, e por aí vai, né? Bancada da educação, né? E então essa proposta ela nasceu e queria um sistema tributário mais justo, e o
principal foco era o quê? Era uma unificação dos tributos, porque hoje em dia nós temos muitos impostos, tributos, né? Se a gente pegar a nível federal, a gente tem PIS, COFINS, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social. Nível municipal, IPTU, ISS. Aí no estado a gente já tem ICMS, TCMD. E aí imagine, 27 estados, entes tributantes que têm uma autonomia pela Constituição, falando e legislando sobre o mesmo assunto. E aí a gente vai para os municípios, 5 mil, e lá vai pedrada, município falando, tendo seus códigos municipais, as suas portarias, os seus fiscais, os seus órgãos administrativos. Então, isso gera uma avalanche de informações, né? E aí vem o nosso primeiro ponto. O que a gente tem de negativo no sistema atual? Por que estão buscando uma reforma? Então, o primeiro ponto é isso que eu falei, as bases legais fragmentadas. Então, todo mundo falando do mesmo assunto, em tese, seguindo os limites que estão lá na Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela trata dos limites para os municípios, estados, Distrito Federal e a própria União. Então, a Constituição Federal atual ela diz o que pode, o que não pode, quem pode fazer legislar sobre os tributos, né? Boa noite, tudo bem? E o segundo ponto negativo que a gente tem é o que eu coloquei aqui como uma cumulatividade relativa. O nosso sistema tributário atual ele tem previsão de não cumulatividade. Então, no PIS/COFINS tem a possibilidade das empresas tomarem créditos, no IPI também. Só que a Constituição determinou que esses impostos seriam não cumulativos, só que quando desceu ali para nível de regulamentação, a Receita Federal ela começa a colocar entraves nessa tomada de crédito. Então, ela fala, não, você vai tomar crédito só daquilo que é insumo essencial para a sua atividade. Aquilo que não é, você não vai poder tomar crédito. E aí, o contribuinte fica no meio do tiroteio, porque não sabe quando pode e quando não pode tomar crédito. Então, vai ter uma delegacia da Receita Federal, que são delegacias regionais, cada uma expedindo soluções de consulta no sentido de se a energia elétrica não, porque está na lei, isso daí não tem muita discussão, mas se um determinado parafuso que vai na linha de produção dá ou não crédito. E aí gera insegurança jurídica com isso daí também. Então, tudo isso daí desencadeia uma extrema complexidade. Então, a proposta que está vindo tem como pretexto simplificar e racionalizar o sistema tributário atual. Tanto é que, por que a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição? Porque a nossa Constituição, diferente de outros países, ela é muito detalhista, ela trata até da base de cálculo de determinado tributo. Em outros países, a gente pegar Estados Unidos, por exemplo, é muito mais limitado, eles fazem alterações mediante lei. Aqui no Brasil é mais complexo. Então, se a gente for tentar analisar, entender por que é assim, talvez porque a nossa Constituição, né, que é chamada de Constituição Cidadã, é uma Constituição que vem de um período pós-governo militar, onde os direitos sociais eram muito, né, relativizados ou colocados em xeque. Então, por isso se colocou Seguridade Social, tributação e por aí vai. Então, aqui, só para a gente ilustrar, desde 88, a gente está falando de mais de 460 mil normas fiscais a nível nacional. Aí os regulamentos dos estados, igual eu falei, o ISS, PIS/COFINS. Só no PIS/COFINS nós temos 100 hipóteses de alíquota zero e 20 regimes especiais. Né? Então, o pessoal da área fiscal das empresas que vai apurar o imposto não tem só que aplicar a alíquota na determinada base, ela tem que ver se o que ela está vendendo tem uma alíquota diferenciada, se a base de cálculo é aquela, se não é. Então, tudo isso aqui torna mais complexo. É bom porque nós, advogados, temos bastante trabalho, né? Brincadeira. Porque a gente também precisa olhar sobre a outra perspectiva de um trabalho mais propositivo, de um sistema mais coerente, porque se a gente avaliar isso aqui também,
se você está vindo de um outro país para botar dinheiro aqui, você vai pensar duas vezes, né? Se bem que é um país continental, tem muito potencial, mas eles acabam tendo que refletir sobre isso também, às vezes acaba espantando o investimento de fora. Então, por isso que esse sistema, da forma que está, ele é bem criticado e, em alguns pontos, com muita razão. Um outro aspecto negativo também que a gente vive é a tal da guerra fiscal, né? Hoje em dia a gente tem estados e até mesmo municípios, né? Tem uns municípios aí perto da capital, que eu não vou falar onde que é, porque não pode, né? Aqui em Barueri, que tem uma alíquota menor, aí a empresa às vezes tem atividade lá, monta um escritório aqui, etc. O pessoal fala que isso acontece, eu não sei se é verdade. Tem gente que está olhando assim ali, deve ter um endereço fiscal aqui também. Então, a gente tem a guerra fiscal, tanto estados e municípios, é uma realidade, infelizmente, negativa. E uma outra questão também é a parte da transparência, né? Foi aprovada recentemente uma lei que obriga, na nota fiscal, pode entrar, por favor, a indicação da alíquota de quanto a pessoa está pagando de imposto num determinado produto, mercadoria ou serviço. Só que aquela conta é uma conta que não é tão precisa, porque a gente tem impostos que são calculados por dentro, tem impostos que são calculados por fora, a gente tem empresas que são optantes pelo simples, tem lucro presumido, então é algo difícil de precisar. Então, a proposta da reforma tributária também é inverter, colocar o IVA, né, que na verdade eu vou explicar depois, é um IVA dual, com o cálculo por fora. Então, na nota fiscal ela vai vir 100 mil de honorários advocatícios e X% de imposto, para que a pessoa saiba quanto que ela está pagando realmente. Então, esse é o que está na proposta, tá, pessoal? A gente está aqui discutindo tudo que, até porque já foi aprovado na Câmara, então tem uma chance de ser aprovado no Senado. O presidente do Senado já falou que a ideia é votar isso em outubro, né? Então a gente já está aí caminhando para o fim de setembro, em outubro já deve ter uma definição sobre isso. E aí a gente entra também na parte da litigiosidade e insegurança jurídica, né? Tem pessoas que criticam o papel, por exemplo, do advogado tributarista, porque fala que ele enxerga inconstitucionalidade em tudo que o fisco faz. Eu já vejo por outro lado, eu vejo que é uma briga desproporcional, é uma frequente avalanche de portarias e instruções que desprezam o que está na Constituição e vão focar exclusivamente na finalidade arrecadatória do tributo. Então, isso gera muita discussão. Se a gente pegar os informativos do STF, STJ, até aconselho quem se interessa por isso assinar esses informativos que vêm por e-mail, vem com notícias e julgados do dia, o que está na pauta. A gente teve aí recentemente, esse primeiro semestre, foi uma sequência de decisões na área tributária do STF. Então, é algo que, se chega até os tribunais superiores, é porque é algo que está em discussão nos tribunais, tanto nos TJs quanto nos TRFs, né? TRFs são os tribunais federais e os TJs julgam os tributos municipais e estaduais. E aí, ainda falando um pouco de processo, a gente tem as execuções fiscais, elas são as que mais abarrotam o judiciário. A gente tem 26 milhões de execuções fiscais em andamento no judiciário. Boa noite, boa noite. Esses dados são obtidos no CNJ, e o maior problema é o tempo médio de tramitação de uma execução fiscal. Então, hoje, se a gente pegar um município, independente do tamanho dele, ele pode ajuizar uma execução fiscal para cobrar um IPTU de R$ 1.500, sendo que aquilo ali vai movimentar a máquina judiciária e o custo em 7 anos pode ser 3 vezes maior do que o valor do próprio tributo. Alguns estados, alguns órgãos, hoje em dia, estão até relativizando isso e
e optando por outros meios de cobrança, então negativação, protesto, essas coisas para evitar o judiciário. E o INSPER também estima que, em termos de valores, 75% do PIB é objeto de discussão e controvérsia em execuções fiscais. Agora vamos entrar um pouquinho, começar a falar um pouquinho da reforma tributária, tá? Quem quiser depois, eu posso compartilhar o texto que foi aprovado na Câmara, tá? Eu mando para vocês. E esse texto aqui, vocês vão ver que tem... ele começa falando de questões gerais da tributação, competência, legislação, e depois ele entra mesmo nos tributos aqui que se pretende unificar. Então, qual que é o primeiro objetivo da proposta? Inicialmente, ela propunha a criação de um IVA. Então, era um imposto único de valor agregado. Por que de valor agregado? Porque todas as etapas, as cadeias produtivas iam gerando crédito. Então, imagina que o produtor do algodão vendeu o algodão para tecelagem, a tecelagem pagou X naquilo, uma parte daquilo ela recupera como crédito, ela transforma em tecido, vende para a confecção faz uma camisa, e quando ela vai vender essa camisa, ela paga o IVA dela, mas vai pegar todo esse crédito anterior e para que tenha uma neutralidade, ou seja, só naquilo que agregou valor ao produto gera a incidência do imposto. Só que isso acabou não dando certo, por quê? Por causa do modelo federativo que o Brasil adota. Então, a gente, como uma federação, os estados, municípios, eles têm autonomia. Então, por conta disso, não dava para deixar um imposto só na mão da União, porque a União ia ficar concentrando toda a arrecadação na mão dela. E aí ela poderia fragilizar os estados e municípios na hora de fazer a distribuição desse recurso, por exemplo, e gerar uma fragilidade para os estados, para os municípios. Então, qual foi a solução que se construiu? Um IVA dual. Então, a gente tem o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ficar para o governo federal, e ela unifica o PIS, COFINS, e também a gente tem o IPI ali, né? E aí a gente tem o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui, a nível municipal e estadual, o ISS e o ICMS. Então, vejam que aqui a gente já está falando de uma simplificação e uma redução significativa dos tributos. Qual que é por que eles defendem esse modelo? Quem concebeu o projeto, etc. Porque já é um modelo utilizado em 174 países. A gente tem o Chile aqui, por exemplo, que utiliza esse modelo, que se originou também na Europa. Então, é um modelo que veio da Europa e foi ganhando espaço no mundo, obviamente que em cada localidade ali com as suas peculiaridades, né? E a gente também tem um imposto seletivo, que, na verdade, ele vai cumprir mais uma função regulamentadora de mercado. Então, por exemplo, o governo pode escolher que o imposto seletivo incida sobre o cigarro, porque ele entende que é prejudicial à saúde. Então, estou dando um exemplo, tá? Então, na verdade, é um impostinho do mal. É um imposto que o governo vai colocar não sei, na bebida alcoólica, naquilo que eles entendem que pode gerar um prejuízo, na arma, não sei. Aí é uma questão de decisão política. Mas ele foi concebido para quê? Porque hoje o que cumpre esse papel é o IPI. Se a gente pegar alguns itens aí, tem 30%, 40%, 50% de alíquota, porque é exatamente para isso. Então, criar essa figura aqui do imposto seletivo. Como eu falei lá no início, a gente tem um sistema tributário hoje que é muito criticado, todo mundo legislando, falando sobre o mesmo tema. A ideia aqui com esse IVA dual é que a gente tenha uma regulamentação única via lei complementar. E isso aqui também está gerando uma série de críticas. Por quê? Porque a gente vai ter o Congresso Nacional
legislando sobre algo que pode afetar os estados, os municípios, e alguns, os que defendem, falam que os estados e municípios estão sendo representados no Congresso, e aqueles que criticam falam que essa representatividade ela é relativa, porque você pode pegar alguns municípios que não têm nem população suficiente para eleger alguém lá de peso que possa, de fato, brigar e questionar pelos direitos ali daquela localidade, né? Alguém fez algum comentário aí? Ou não? Não, né? Então, o que a gente está discutindo agora é o que está nessa proposta de emenda à Constituição. Aprovada a proposta de emenda à Constituição, ela altera o texto da Constituição e depois o governo vai ter que iniciar um processo legislativo de uma lei complementar. Então, a gente tem uma espécie de uma pirâmide, né? A gente tem a Constituição e a lei complementar e os decretos e regulamentos. Então, a ideia é que depois venha uma lei complementar falando, especificando e detalhando o fato gerador do imposto. Então, quando a gente fala de imposto, eu tenho um carro. O fato de você ter o carro é o fato gerador do imposto. Então, se é proprietário do carro no dia 1º de janeiro, vai ter que pagar o IPVA. Só que isso gera uma série de situações, então ela tem que ser bem detalhada, especificada. Então, a gente vai ter essa lei complementar que vai falar do fato gerador, da base de cálculo, que é outro ponto também que gera muita discussão. Então, a gente teve aí em 2017 e terminou em 2021 um julgamento do STF discutindo qual que era a base de cálculo do PIS/COFINS. Se o ICMS entra naquela base ou não entra. Aí eles falaram, não entra na base. Aí a Receita foi lá e entrou com recurso, falou, não, tá bom, mas isso aqui tem que valer daqui para frente. E aí ficou nessa discussão, aí em 2017 começou o julgamento e só foi terminar em 2021. Inclusive tem uma série de ações rescisórias aí da União buscando reverter os efeitos daquelas empresas, contribuintes que tiveram a decisão que não observou uma regra lá de temporal de limitação imposta pelo STF. Vai tratar também das imunidades, então, se a gente pegar hoje em dia, livros têm imunidade, uma série de atividades, atividade religiosa, por exemplo, né, os templos são imunes, e a proposta ela faz uma pequena alteração também nessa parte de imunidade dos templos, ela tira a expressão, ela acrescenta templos e entidades religiosas, né? Porque você pode ter uma entidade religiosa que não necessariamente tem um templo, um espaço físico, né? Então, eles estão até ampliando um pouco isso daí. E ela vai tratar também de regimes especiais e regras de não cumulatividade. É aqui que a gente fica com medo, porque a gente não sabe o que essa lei complementar vai falar depois. Nessa situação gera crédito, naquela não gera. Então, isso é o que está gerando muita discussão, porque vai ficar tudo na mão do governo federal, basicamente, processar essa lei complementar. Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, fazer algum questionamento, fiquem à vontade, tá? Que a gente ainda tem 3 horas ali para bater papo aqui, brincadeira. E agora vamos falar um pouquinho quais são as características desses novos tributos. Então, a gente falou um pouquinho dos pontos negativos do sistema tributário atual. Eu vou compartilhar esse material aqui com vocês, tá bom? Depois eu mando para vocês. Você manda para eles. Aí o e-book custa R$20, tá bom? Então, o que é a proposta, o que essas não é muito não, 40 páginas ali, o que elas falam para esses novos tributos. Então, o primeiro ponto é uma base ampla de incidência. O STF recentemente estava discutindo sobre a incidência do ISS ou ICMS no serviço de streaming. Porque antigamente você comprava um filme, uma mídia física, um VHS, e era algo fungível, né? Você tocava aquilo. Aí a discussão era sobre ICMS. Aí mudou tudo, aí veio a Netflix. E aí, o que a Netflix é? Ela está disponibilizando conteúdo, mas você não baixa. Aquilo ali está na tal da nuvem. Então,
A reforma tributária, essa proposta, ela traz uma base muito ampla. Então, ela fala serviços de qualquer natureza, de bens materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis. Aí, o que a gente vai ter no segundo passo é o detalhamento disso aqui, na lei complementar e talvez nos decretos que vão vir aí pela frente. Para, de certa forma, diminuir o risco e resolver a questão da guerra fiscal. O critério vai ser agora tributação no destino. Então, estou vendendo uma mercadoria de São Paulo para o Rio de Janeiro, tributa-se no destino, porque é onde aquela mercadoria vai, em tese, circular e gerar uma riqueza. E a não cumulatividade plena, que é o que está até no texto da proposta de emenda constitucional. O que eles querem dizer com não cumulatividade plena? A gente, olhando essas palavras aqui, a gente entende que é tudo aquilo que for necessário para a atividade da empresa, ela vai poder considerar como algo que dá direito ao crédito. Então, essa não cumulatividade plena ainda vai ser regulamentada, porque a gente tem algumas situações que isso é discutível. Então, eu sou uma empresa, por exemplo, que no agronegócio, né, o agronegócio conseguiu emplacar uma alíquota 40% menor. Então, quando ele vende aquilo, a pessoa a empresa, o mercado que está comprando, vai tomar o crédito cheio ou vai ter que observar essa proporcionalidade? Então, algumas situações vão ficar ainda para serem definidas na lei complementar. Depois a gente fala da legislação uniforme. Então, ao invés de todo mundo falando sobre o mesmo assunto, vamos deixar isso a cargo da União, do Congresso, e depois entra a figura do Conselho Federativo, que vai ser um órgão que faz mais ou menos o papel do CONFAS, que eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. O CONFAS é um órgão que reúne todos os estados para deliberar sobre questões do ICMS. Só que agora eles vão ter um órgão, um conselhão, como alguns chamam, que além dos estados vão ter representantes dos municípios também. Diga. Sim, sim. Então, a questão do DIFAL, a tendência é que ele não exista mais. Por quê? Porque hoje a gente tem o DIFAL porque a gente tem alíquotas distintas nos estados, né? E o DIFAL existe por quê? Porque uma parte tributa na origem e outra parte no destino. A ideia é o quê? Que desloque essa cobrança, pelo menos da IBS, tá? Aliás, da IBS, que é o imposto dos estados e municípios. Porque é ali onde vai ter um rateio para o estado e para o município. Como que vai fazer esse rateio? Não sabemos ainda, mas se a gente pegar o que o Bernard Api, que é o secretário especial da reforma, fala, ele diz que vai ser feito mediante um algoritmo. Como que vai ser desenvolvido esse algoritmo? Aí vão entrar questões como a arrecadação dos municípios, o PIB, renda per capita. Então, um dos pontos que vai afetar bastante também, se hoje a gente pegar um município que tem uma mineradora, por exemplo, às vezes é um município pequeno, com 10 mil habitantes, que tem uma arrecadação absurda por conta de uma mineradora. Só que, de outro lado, você tem municípios que têm até mais habitantes, mas tem uma arrecadação menor. Então, a ideia com isso é redistribuir de forma mais igualitária. Esse até um dos pontos que eles usam para defender a reforma tributária de quem critica, que fala, ó, vai gerar um aumento do PIB porque os caixas vão estar mais reforçados. E como vai ter um período de transição, eles garantem que não vai ter diminuição de arrecadação, porque isso vai ser feito de maneira gradativa. Exatamente, exatamente. Ela vai ser prejudicada de um lado, porque ela não vai receber, mas de outro lado ela também está comprando, né? Então ela recebe de outros estados, de outros locais, né? Então a gente espera que haja uma... Mas a reforma ela traz uma Câmara Nacional de Compensação,
que vai ter por um período longo de 30 ou 50 anos o papel de compensar as perdas que os estados e municípios vão ter. Tá? Falando tudo que está na proposta. Tá? Então, é isso um dos pontos que eles defendem. Quando eu digo eles, né, estou falando Receita Federal. Porque quando a Receita Federal recebe uma crítica, por exemplo, é fato que a alíquota dos tributos vai aumentar, desses impostos. Então, hoje a gente pega, por exemplo, uma empresa no lucro real, ela paga de PIS/COFINS algo perto de 9,25. Né? E ali ela tem depois também um ICMS de 18%. Só que só o IBS, aliás, a CBS, que vai substituir o PIS/COFINS e o IPI, tem um estudo do IPEA, que foi até... o IPEA soltou esse estudo meio que fora do time com o Ministério da Fazenda, gerou até uma indisposição. A gente está falando de uma alíquota de 25% a 28%. E se a gente fizer na ponta do lápis, é óbvio que é maior. Só que aí eles falam, não, mas você vai tomar crédito de tudo. Só que daí eu vou trazer para um exemplo da minha realidade. Um escritório de advocacia. As nossas despesas são basicamente um aluguel e a mão de obra. Né? E tem casos até de advogados que têm uma estrutura muito mais enxuta. Então, para esses setores, o setor de serviço está muito revoltado com isso daí. Está discutindo muito porque eles não têm insumos. Né? Então, por isso é que ali está pegando a questão da não cumulatividade, só que eu entendo que perderam o time da coisa. Que a gente está falando aqui de eu lá em 2014, 2015, quando participava de alguns estudos lá, encontros do NEF, eles já discutiam isso aqui. Então aqui a gente está falando de uma PEC 45 de 2019, mas ela é resultado de outras PECs que foram indo, substitutiva, aglutinativa, e virou ela. Então, não dá para a gente dizer que isso é algo novo. Tá? Aí a gente vem com a cobrança por fora, que é essa justificativa também. Eles vão falar assim, não, você vai repassar para o seu cliente o valor do imposto. Então a ideia é o quê? Que a nota venha lá, serviço, R$1.000. IVA, X%. Só que a gente sabe que quem paga quer saber quanto que ele vai mandar no Pix. Ele não quer saber quanto que é serviço, quanto que é imposto. Né? Eu trouxe até a Cris do meu financeiro aí, porque ela já tem que ficar ligada nisso daí na hora de mandar as faturas lá para o pessoal. Eles usam no texto da PEC também a expressão imediata restituição de créditos. Então, o que eles estão falando? Olha, hoje vocês têm um crédito com a Receita, vocês têm que mandar uma PERDCOMP, vai levar anos para receber isso aqui, e leva mesmo. Lá no escritório a gente tem casos que a gente tem que entrar com mandado de segurança, só para o juiz obrigar o delegado da Receita a apreciar e processar o pedido, mas eles estão falando que isso vai ser muito rápido, inclusive na hora de pagar. Então, se a empresa tiver um determinado crédito, na hora dela pagar o DARF ali, que inclusive hoje em dia dá para pagar até no Pix, né? O DARF tem até QR Code, ela já vai poder, naquele momento, fazer um encontro de contas. Se vai acontecer como, eu não sei, mas inclusive eu vi uma notícia hoje falando que eles já estão estudando isso aqui, e a gente sabe que quando o fisco quer, eles implementam as coisas, até porque para fiscalizar a gente, né, vinha a cartinha da malha fina, né? Eles são rápidos. Desonerar investimentos, então deixar o mercado nacional mais atrativo, né, para quem vier. Então o investidor estrangeiro já vai estar mais familiarizado com esse modelo do IVA, porque é o que ele já está acostumado a enfrentar lá fora, em outros países, né? Porque a parte mais difícil do dia a dia do tributário é você explicar para um cara que está lá em Taiwan por que ele restituiu X de crédito e a fazenda entrou com uma ação rescisória, ele vai ter que devolver o dinheiro agora. Isso não entra na cabeça deles, porque é algo totalmente... a gente explicar para o cliente já é difícil, né? Imagina para uma pessoa que está olhando isso de fora. Desonerar exportações também, então...
a gente tem o sistema de créditos, né? Então vai comprando e vai gerando crédito. Só que no Brasil as exportações elas são desoneradas. Então, se você vender uma mercadoria para o exterior, você não vai pagar SMS, não vai pagar PIS, não vai pagar COFINS. Só que o que acontece? Todos os insumos daquele produto geraram um crédito para a empresa. Hoje em dia, a empresa acumula esses créditos e, para receber, leva anos. Além dela ter que passar por todo um calvário para comprovar que ela realmente tem um crédito. Então, a ideia também é simplificar isso aqui. E vai ter a incidência sobre importações, assim como já é atualmente. Ué. Acho que acabou minha pilha, hein? Vamos ver. Não, mas eu mudo aqui, não tem problema não. Isso. Aí, pessoal, eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês alguns números dos impactos econômicos. Aonde que estão essas informações? Elas estão no perguntas e respostas que a Receita Federal fez para justificar a reforma tributária, porque ela começou a receber muitas críticas, o pessoal falando, olha, isso vai aumentar a carga tributária, não é algo positivo. Então, aqui é uma das justificativas que eles dão do impacto que essa reforma vai gerar ou pode vir a gerar na economia. Então, eles entendem que o consumo das famílias, investimentos, exportações, tanto no cenário conservador quanto otimista, vão ter um crescimento positivo. Então, eles começam fazendo a justificativa sobre o impacto que a reforma vai gerar na economia como um todo. Então, se o Brasil ia crescer 5%, num cenário conservador, a gente pode entender que vai crescer 5% mais 20% dentro desses 5%. Né? Então, vai gerar um impacto direto na economia. Aqui a gente está falando, eles analisam também o impacto nos setores. Então, quanto que a reforma vai trazer de benefício na agropecuária, na indústria e nos serviços, né? Então, até no setor de serviços, que tem todas essas peculiaridades dos créditos, etc., eles apresentam esses dados para dizer que vai gerar um impacto positivo. Então, quando a gente fala de conservador e otimista, tem essas variáveis, por quê? Porque cada setor que é desonerado, que a gente dá um benefício, agropecuária, saúde, educação, gera um aumento da alíquota do imposto e isso gera um impacto no resultado desses estudos e simulações que eles fazem. Aqui a gente tem também o que eles entendem como uma evolução do poder de compra por faixa de renda. Ou seja, a depender de quanto a pessoa ganha, por exemplo, se a pessoa ganha até um salário mínimo, eles entendem que a renda dela, ou seja, o cara ganha lá 1.500 por mês, né, que é o salário mínimo de São Paulo, ele teria, nesse sistema, uma economia de R$150. Por quê? Porque eles justificam que até o consumidor, pessoa física, vai restituir uma parte do imposto, porque como é ele que recebe, ele é o contribuinte, a gente tem o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Então, o contribuinte de fato, ele, no fim das contas, ele que paga toda essa conta, mas ele vai poder restituir. E aí eles vão criar critérios para que aquelas pessoas em situação de maior vulnerabilidade recebam uma fatia maior desse imposto. Então, provavelmente eles vão utilizar e aproveitar os cadastros, os programas sociais, para que esses dados, né, que o governo já tem, sirvam para subsidiar esse critério de quanto que a pessoa vai restituir. E aí é o outro ponto que é muito discutível, né, porque a gente viu aí com a pandemia a dificuldade que as pessoas tinham para receber um auxílio emergencial, qualquer coisa que envolva minimamente a tecnologia. Então, para o governo conseguir operacionalizar isso, ele vai ter que usar a tecnologia. E aí fica a questão, né? Teve até os críticos, né, da reforma falaram que
o pobre vai ter que fazer fluxo de caixa, né? Porque ele vai ter que pagar para receber depois. E a realidade hoje em dia é que esse movimento ele é muito demorado e complexo. Então, aqui é o impacto na receita per capita. Então, esses dados aqui, pessoal, para não ficar algo cansativo, eu vou compartilhar com vocês. Mas esse aqui é um dado interessante da gente analisar, que traz a média da carga tributária total. A gente tem hoje, por exemplo, a média dos países que compõem a OCDE é uma carga tributária de 34,1, né, total, e a do Brasil é 33,9. Tá? Então, esses dados aqui foram que subsidiou também uma parte dos estudos que foram feitos. E aí, esses dados aqui eu tirei do estudo do IPEA, tá? Aqui está um pouquinho apagadinho, mas se a gente for analisar ali, ó, a proposição do grupo de trabalhos fala de uma alíquota padrão de 28,8%. Então, como a gente não sabe o que vai acontecer no Senado, porque o Senado pode tirar setores, pode modificar alguma coisa da reforma, esse número ele pode aumentar ou diminuir. Então, eu estou falando de 28,8%, mas num cenário de créditos amplos. Então, tem setores que estão apoiando e comemorando. A indústria está gostando muito da ideia, porque a indústria, né, qualquer indústria de transformação tem que investir muito em matéria-prima, etc. Né? E aqui, para a gente entender um pouquinho o papel do Conselho Federativo, a gente está falando de um órgão que vai ser para administrar o imposto, o novo imposto que vai vir, editar normas interpretativas. Então, ao invés de a gente ter aquela avalanche de legislação, a ideia é que eles centralizem a interpretação e o detalhamento, né, para que todo mundo consiga apurar os impostos. Ela vai ser responsável também pela arrecadação do imposto. Então, hoje em dia, a gente tem algo parecido no Simples, né, que é um regime unificado, que a Receita recebe aquilo ali e depois ela tem um comitê gestor lá que é responsável pela distribuição da Receita. Obrigado. Viu? Ó, funcionando, hein? E ela também vai ser responsável por dirimir questões do contencioso administrativo. Hoje a gente tem, por exemplo, a nível estadual nós temos o TIT, a nível federal nós temos o CARF, alguns municípios têm os conselhos de tributos também, que às vezes são conselhos paritários, né? Tem contribuinte, tem representante do fisco. A ideia é que esse conselho, o conselhão, também tenha um contencioso administrativo ali, porque a atividade fiscalizatória não vai parar. Então, vai ter fiscal autuando, aplicando multas, e o contribuinte vai ter, obviamente, o direito de recorrer nisso. Então, vai ficar também a cargo do conselho. E aqui a gente entra nos regimes favorecidos, que a ideia era não ter isso. Só que esses regimes favorecidos acabaram entrando na proposta por força do lobby, tiveram até no dia da votação aquelas mudanças que fizeram no texto e que geraram muita crítica, discussão. Então, a gente tem o agronegócio e alimentos, que tem uma alíquota reduzida em 40%. Foi criada uma cesta básica nacional, então, determinados produtos que já são incentivados pelo governo vão continuar sendo, só que a lei complementar que vai definir também, porque cesta básica em São Paulo é diferente da cesta básica, não sei, lá na Bahia, Salvador, né? Farinha de mandioca lá, é essencial, né? Não sei, dando um exemplo aí. Cultura e esporte também, aí é mais uma questão de incentivo, né? Educação, saúde, transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário de passageiros. Foi um setor também que está previsto como regimes favorecidos. Crédito presumido para resíduos destinados à reciclagem. Então, é comum as empresas terem aparas, né, resíduos, e destinar isso para
para que vá para reciclagem, então ela vai ter um crédito presumido nisso daí também. Radiodifusão e segurança e soberania nacional. A gente tem, além dos regimes favorecidos, regimes específicos, que são para combustível, lubrificante. Então, quando a gente fala de combustível lubrificante, tem a questão do sistema de substituição tributária monofásico. Então, a distribuidora ou refinaria já é responsável por pagar os tributos, né, de toda a cadeia. Então, como é um setor muito sujeito a questões de sonegação também, tem alguns mecanismos ali para evitar isso daí. Então, serviços financeiros também, plano de saúde, concursos prognósticos, bens imóveis. Bens imóveis é mais necessário ainda, né, porque quem trabalha com aluguel, construção, a margem às vezes é muito alta, tem uma série de peculiaridades, então são setores que têm esse regime específico para garantir que as peculiaridades do negócio, do setor, não sejam afetadas pelo novo imposto. Aí as operações contratadas pela administração pública direta também têm um regime específico, sociedades cooperativas e ali no finalzinho aqueles setores de hotelaria, do turismo, que são aqueles que foram beneficiados pelo PERSE, que o governo editou em 2021, que deu alíquota zero de PIS/COFINS, imposto de renda, para algumas atividades que foram impactadas pela pandemia. Estou dando uma aceleradinha aqui para abrir para perguntas ainda. E aí a gente vai ter o cashback, que é para a pessoa física, receber uma parte daquilo que foi pago. O Simples Nacional, ele permanece, então as empresas elas vão ter a opção de manter o Simples Nacional do jeitinho que está, ou elas podem ter um regime misto. Para esses tributos, o IBS e a CBS, elas podem fazer uma apuração à parte e elas vão receber e dar créditos. Qual que é o problema disso aqui? Que normalmente no Simples, a alíquota tributária ela é menor. Então, se alguém adquirir alguma mercadoria de uma empresa do Simples, ele vai tomar crédito, mas uma proporção menor. E isso acaba gerando uma fragilidade concorrencial para essas empresas, micro e pequenas empresas, porque quem estiver comprando vai optar de comprar de uma empresa maior, porque vai tomar mais crédito do imposto. Então, esse é um ponto aí que também o pessoal está discutindo bastante. Então, a gente vai ter um regime optativo dentro do Simples Nacional. E aqui, agora, eu deixo o meu contato. Quem quiser ler o QR Code aqui e mandar o contato, eu mando o material da palestra, o textinho aqui de proposta de emenda à Constituição para vocês. E agora eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiser que eu volte a algum ponto específico. Eu não quis me estender muito, porque como a gente conseguiu começar no horário, né, hoje, segunda-feira, né, a semana está só começando, então não dá para... Mas o que é? Eu acho que segunda é bom, porque sexta-feira que é ruim, né? Porque daí você fala, o pessoal já está pensando no boteco, né? Pois não. Então, sim, sim. Quando a gente fala do IVA federal, a gente está falando de uma unificação do PIS/COFINS, basicamente, e para o IVA estadual, a gente está falando do ICMS e do ISS. Então, a ideia é o quê? É que, em relação ao tributo estadual, o que os estados e municípios vão poder influenciar? Exclusivamente na definição da alíquota. E aí vai ser uma alíquota única. Não vai fazer diferença. Não, porque até se a gente olhar antes da Constituição, a gente tinha o nome era ICM, era Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Depois entrou os serviços, porque alguns serviços
saem da competência do município e vão para a competência do Estado. Agora, como eles não vão mais gerenciar a arrecadação disso daí, a ideia é o quê? Que tenha uma regulamentação dentro dos limites da lei complementar, exclusivamente da alíquota. Então, o que os estados vão ter que fazer em municípios? O conselhão vai ter que fazer uma conta de chegada. Fala, olha, eu preciso definir uma alíquota padrão para que eu não ganhe e não perca. Ah, mas e se eu perder a arrecadação? Aí vai ter uma câmara de compensação gerida pelo conselhão que vai tentar equacionar essa conta. Só que o que é importante também a gente ter em mente, isso não entrou no slide porque eu atrasei para mandar para a Marcela, a minha assistente, que me ajudou aqui com esse material. A gente vai ter um período de transição. Então, no material que vocês vão receber, tem uma linha do tempo. A gente tem um período de transição aqui, inicialmente de 7 anos para o federal, e para o estadual e municipal, a gente está falando de algo até 2032. E aí entra um outro ponto problemático também. E quem tem crédito acumulado dos regimes atuais? Em relação ao PIS/COFINS, tem uma previsão que ele vai poder compensar com a CBS. Agora, em relação ao outro imposto, provavelmente vai vir na lei complementar, ainda não tem uma definição. Vai. Aí o IPI a gente fala mais do imposto seletivo, entendeu? Que vai cumprir essa função do IPI. Exatamente, Porque PIS/COFINS hoje em dia, eu vou dar um exemplo, editoras, elas têm, no comércio de livro, tem alíquota zero. A partir de agora, a lei não fala, tinha até um slide ali que falava dos setores beneficiados. Então, ali vai entrar a imunidade, provavelmente. Mas se a gente tentar algum exemplo aqui, no setor agro tem um monte de hipóteses de alíquota zero de PIS/COFINS. Então, tem alguns setores que vão sentir, não vai ter como fugir, que são os setores que estão fazendo mais barulho. Exatamente, porque eles vão sofrer. Mas aí, quando levam isso para o pessoal lá da Receita, eles falam, não, mas isso, veja bem, isso vai gerar um efeito no mercado, os preços vão cair, etc. Eu pergunto para vocês se quando o governo reduz a alíquota do PIS/COFINS do diesel, do combustível, se vocês sentem no outro dia. O preço nunca baixa, né? Pois não. Uhum. Do estoque. Isso. De um regime para o outro, não tem essa previsão, porque existe esse período de transição. Então, como vai ser um período de alguns anos, então, por exemplo, o que eles vão começar a fazer no começo? Eles vão inserir a CBS, só que o que tiver de alíquota da CBS reduz no PIS/COFINS. E aí, cada ano vai aumentando um pouquinho esse percentual, até dar o período de transição, e aí a gente pode falar que sumiu o PIS/COFINS e vai ter só a CBS. Uhum. Então, a ideia é o quê? Que esse é um ponto que vai ter que ser tratado na lei complementar, porque hoje em dia a gente tem, a gente está falando do PIS/COFINS, né, que alguns setores ele tem a peculiaridade da retenção, né, principalmente prestador de serviço. Para esses setores em específico, hoje a gente tem legislação específica que trata disso daí. Fala, então, para esses e esses serviços aqui tem que ser feita a retenção de 4,65 na nota. A ideia é que isso daí não tenha mais. Entendeu? Por quê? A não ser que eles, quando chegar na lei complementar, eles falem, não, para serviço de mão de obra, vigilância e segurança, eu vou colocar aqui alguma retenção para garantir que eu vou receber lá na frente. Porque a retenção nada mais é que um pagamento antecipado do tributo, é uma técnica de arrecadação, né? Uhum.
Uhum. Eles vão continuar, porque a tendência é o quê? Ouvindo os discursos do pessoal da Fazenda, é que a gente tenha, no segundo momento, agora uma reforma sobre a renda e talvez sobre patrimônio. É que essa reforma aqui, eu não falei muito aqui, mas ela já trata alguns temas mais polêmicos do IPVA, do IPTU e do ITCMD. Eu vou até falar rapidinho já já. Mas em relação a esses tributos aí, não vai ter uma mudança nesse momento, porque CID também tem uma ferramenta de controle de mercado, né? IR na fonte também aí está relacionado à tributação da renda da pessoa física. Então, por enquanto, isso não vai ser alterado, mas a tendência é que a gente tenha o impacto na tributação da renda também. E aí entram outros pontos polêmicos, tributação ou não de lucros e dividendos, que o Brasil é um dos únicos países que não tributa, mas provavelmente vai começar a tributar aí agora, porque, inclusive, nesse caso aqui da reforma aqui, o setor financeiro, os bancos, têm uma alíquota um pouquinho maior do que os outros setores. Mais alguma? Claro. Eu entendo que não, eu entendo que vai simplificar e ajudar muito. Por quê? Hoje, qual que é a realidade que a gente tem? A gente tem a nota fiscal eletrônica, que é uma verdadeira revolução, aí, facilitou muito o dia a dia das empresas, mas a gente não tem uma nota fiscal de serviço padrão. Né? Então, a tendência é que a gente tenha uma nota fiscal que sirva tanto para uma mercadoria ou um serviço. Né? Porque hoje, se a gente for avaliar, a gente tem invoice, quando é algo internacional, nota fiscal de serviço e uma nota fiscal de venda, que é a modelo 1, né? As notas mais usuais. Mas a ideia, a tendência é que seja unificado. Tinha um projeto de lei tramitando para isso daí, mas eles preferiram não incluir agora nessa discussão, porque aí é algo que envolve sistema, etc. Mas é uma questão que não vai ter como fugir. Eu costumo dizer que vai chegar um momento que, hoje em dia, o contador ele é um braço direito e esquerdo do fisco. Mas eu entendo que, no futuro, quem vai ser responsável por isso é o financeiro da empresa, porque ele vai emitir a nota já vai ter todos os dados necessários para cruzar com o SPED, com o extrato bancário, com contabilidade, e o trabalho do contador vai ser revisar aquilo e emitir o DARF para o cliente. Se precisar emitir, né? Porque hoje em dia com Pix, com essas coisas. Então a tendência é que as empresas de tecnologia aí estão num ótimo momento aí. Inclusive, deixa o cartão aí pra gente depois. Uhum. Não, ele entra, mas ele tem um tratamento mais especial ainda, porque ele entra lá naquela parte de turismo, entendeu? Então, ele já é beneficiado pelo PERSE hoje, já tem alíquotas reduzidas, e é um setor que tá previsto para ser privilegiado também, aí ter um tratamento diferenciado, né? Privilegiado não. Mais alguém aí? Pois não. Uhum. Então, eles vão continuar tendo vigência, né? Porque aí a gente entra em outra discussão, vigência, validade e eficácia, né, das normas tributárias. Mas como vai ter um período de transição, eles vão ter validade naquilo que eles regulamentaram do passado, só que como aos poucos já vai ter a introdução do novo imposto,
eles vão ficar ali por uma questão de regulamentar aquelas questões do passado. Mas aí a gente não vai falar mais de protocolo CONFA, protocolo 21, essas coisas aí que hoje se fala muito. Porque a gente vai ter os atos lá do Conselhão, né, que é o Conselho Federativo. A, tem, se a gente olhar lá para 2032 aí a longo prazo, ele vai perder a, não é que ele vai deixar de existir, na verdade, né? Porque a gente vai ter um novo sistema, né? Então, o conselhão, ele inclusive ele tem um papel de iniciativa legislativa. Ele pode propor leis para regulamentar os temas de interesse deles. Então, a proposta de emenda ela também altera os legitimados para proporem projetos de lei. No caso aqui, lei complementar, ordinária. Uhum. Itajaí, né? Uhum. Sim, sim. Uhum. Então, eles não vão poder mais, como a gente está falando de uma alíquota única, fora aqueles setores com tratamento diferenciado, eles não vão poder fazer nada muito diferente daquilo. Então, vou dar um exemplo. Minas Gerais tem uma lei que autoriza regimes especiais que, na prática, reduzem a tributação das empresas. Aí a gente tem uma série de empresas de confecção migrando para a Extrema, para a região sul de Minas, porque aqui elas pagam em média 8% de ICMS, lá elas vão pagar 1,3% de ICMS. Então, a tendência é que isso acabe também. Agora, por exemplo, os setores de tratamento especial, etc., que são aqueles que eu trouxe antes para vocês, eles vão poder ter uma situação regimes favorecidos. Eles vão ter, mas isso já vai ser tratado naquele conselhão, ou seja, de uma maneira uniforme. Então a ideia é o quê? Que o agronegócio, que quem produz cana em São Paulo ou produz no Paraná, vai ser favorecido do mesmo modo. Entendeu? E não, aí você não vai ter mais aquela questão de, eu vou para um estado que. Só que aí a gente está falando de uma transição de muitos anos, né? Então, especificamente em relação a isso, vai demorar para a gente sentir. Mas é uma questão que já, de certa forma, mostra um certo avanço, né? Eu acho que o projeto tem muitas questões que são, de fato, merecem uma atenção, mas eu acho que a ideia central ela é boa. Tem muita gente criticando. Os doutrinadores, estudiosos do direito tributário mais, como é que eu posso dizer, mais tradicionais, criticam muito porque, querendo ou não, eles viram o CTN crescer, né? E aí acho que estão, de certa forma, apegados aí. Pois não. Uhum. É, é, você é daqui, né? Você é de... Ah, então tá bom. Nossa, eu fiquei chateado que eu sou de Carapicuíba, viu? Brincadeira. Não, mas eu entendo. É exatamente isso que. É porque, assim, se a gente for parar para analisar, eu concordo com você que é a mesma coisa, assim. É igual num condomínio, que você olha assim e fala: Nossa, meu vizinho não paga o condomínio e eu tô aqui pagando para ele. Ele usa a Honda, ele usa a piscina, usa a quadra, ele é muito folgado, né? E é natural da gente, né? Isso daí a gente olha, mas a ideia é o quê? Que o tal do algoritmo leve em conta, pô, Barueri está arrecadando muito, hein? Mas ó, aqui do lado tem um município aqui ó, que está arrecadando menos. Vamos mandar um pouquinho para eles lá. Então, você acostuma. Já já você vai no Iguatemi de Carapicuíba no final de semana.
Uhum. prefeitura me deu um benefício, ela vai ter ainda essa autonomia para dar esses benefícios para as empresas se instalarem nos municípios? Só por um período aí de transição, que a gente está falando de 7 Porque anos. os caras vão voltar, então provavelmente Então, vai ficar na mesma. talvez diminua esse movimento, mas eu acho que o que, as prefeituras ainda vão trabalhar? Naquilo que elas podem influenciar, no IPTU, nas taxas, No prédio. em outras questões assim de, por exemplo, uma indústria, vou deixar você deu um terreno para a indústria se instalar aqui. Aí eles vão ter que usar outros mecanismos, né? Porque a gente sabe que o povo é criativo, né? Eu falei brincando, viu, desculpa, não leva pro pessoal, não. Nossa, vai avaliar mal a palestra, olha só, o workshop. Ah, é porque não era importante, eu acho. Não, brincadeira. Não, depois você traz aqui que a gente responde. Tá bom? Agora eu vou falar rápido. Ah, pois não. Uhum. Uhum. Sim. Aham. Não, eu acho que a essência dessa reforma tributária é exatamente isso. Por quê? É, porque ela tá batendo muito nessa questão de reduzir as desigualdades. Então, se você pegar, por curiosidade, forem assistir as comissões, porque o que eles estão fazendo no Senado agora? Eles estão fazendo outras rodadas de comissões de análise da PEC. E cada comissão vão um ou dois juristas e um representante da Fazenda. Então, eles sempre trazem isso, que o que eles querem é distribuir a arrecadação de uma forma mais racional e igualitária. O problema disso é que isso vai ser algo que vai levar alguns anos. Só que também, se fizesse de uma forma muito radical, você ia tirar agora uma receita garantida de um município, um estado, que ele está contando com aquilo, e aquilo ia gerar um impacto ali também. Então, o que eles estão querendo fazer, e por isso tem uma câmara de compensação, é para aquele estado ou município que for muito impactado por isso, uma fatia da arrecadação vai ser reservada para compensar eles. Então, é muita coisa, mas é isso mesmo, a ideia da reforma é isso. É isso que eles querem. Bom, agora só para eu finalizar aqui, pessoal, rapidinho, de uma forma bem resumida, em relação ao IPVA e TCMD, o que a gente vai ter com a reforma? O IPVA, a partir de agora, não são só veículos terrestres, então está entrando embarcações, aeronaves, que era uma coisa que se criticava muito, né? O cara que tem um jatinho não paga imposto, né? Estou até colocando o meu à venda agora, se souberem alguém que quer comprar, tô vendendo. Incluiu isso, né, na base de incidência do IPVA. Para os municípios, o IPTU, agora ele vai poder ter a base de cálculo atualizada por decreto, mas seguindo os parâmetros de uma lei. Então, o prefeito lá, ele pode, por decreto, aumentar o IPTU, mas tem que ter uma lei municipal dizendo como que ele faz isso. Tá? E o ITCMD, que é algo que está gerando bastante discussão, mas aí a gente pode falar disso Vamos marcar uma palestra de planejamento sucessório para a gente falar disso. Isso, é aí que entra a Road. O ITCMD agora ele vai ser progressivo, ou seja, quanto maior o patrimônio, maior vai ser a alíquota. Hoje o limite da alíquota é 8%. Alguns estados já praticam 8%, outros não. São Paulo, por exemplo, ainda é 4%. Mas a tendência é que essa alíquota possa aumentar de acordo com a faixa patrimonial aí de quem está sendo tributado. Se você pegar uma pessoa que tem, sei lá, herdou um imóvel de 200 mil reais,
ela vai pagar 4%, mas a pessoa que herdou um de 2 milhões vai pagar os mesmos 4%. Então, a ideia é que tenha uma progressividade para, de certa forma, equilibrar um pouco essa situação, tá? Mas é só para dar uma resumidinha aí para vocês. Mas daí vai ficar para a próxima palestra, falar para a câmera ali, para o próximo episódio. Isso aí, pessoal. Posso encerrar ou você quer? Comer uma coxinha aqui, então. Não, vou mandar a fatura depois. Opa! Você se entende aí, meu. Então, as pessoas, isso daí não é de hoje, viu? As pessoas já fazem isso há muito tempo. Só que essa proposta, ela prevê a tributação de patrimônio no exterior também. Atualmente, a tributação de bens recebidos, doação ou herança no exterior não são tributados. Porque tem uma decisão do STF nesse sentido, mas essa decisão diz que até que sobrevenha uma lei complementar. Aí eles já aproveitaram o embalo e colocaram na emenda constitucional que está acima da lei complementar. Então, vai ser difícil fugir mesmo se o patrimônio estiver no exterior. Pois não, Guilherme. Já respondi? Ah, tá, então tá bom. Se tem cara que tem... Vamos abrir uma road aí? Fala comigo depois. É. Gostei. É. É isso. Aí a doutora Carolina ali, ela abre holding igual... Ixi, todo dia tá abrindo uma. Abre holding que é uma doideira. Pessoal, obrigado, viu? Pela paciência aí. Vocês têm o nosso contato. Se precisar aí, a gente tá à disposição. Tá bom? E obrigado mais uma vez.